anotado aqui, porque daí a gente já vai conversando, já vai adiantando alguma coisa, o pessoal que vai chegando, o Luciano está chegando, o Luiz Felipe está chegando, pronto, tem mais dois. Eu não sei se todos aqui chegaram a preencher a ficha, aquelas perguntinhas que eu coloquei, porque eu vou dar mais uma sondagem. É bom para ter uma ideia geral como que está sendo o trabalho que vocês estão desenvolvendo e justamente para tentarmos otimizar e melhorar em termos de recurso e de metodologias, né, para vocês poderem desenvolver um trabalho bem mais eficiente, né? Claro que nem todos, de repente, as ambições são diferentes, são uma diferente da outra, mas é importante que a gente possa trocar ideias, né? Porque nós estamos num grande grupo, um grupo que tem mesmos interesses, né, com relação ao xadrez, né? Um link aí, um ponto em comum, um ponto convergente. Então, embora sejam divergentes as atividades de cada um, né? As profissões, as formações são um pouco diferenciadas, mas é importante a gente misturar tudo e trabalhar em prol do xadrez, né? Trazer uma contribuição, alguma coisa que possa somar no trabalho de vocês, né? Eu estava olhando aqui, a formação de vocês aqui é bem variada. Nós temos de várias áreas aqui, né? Tem de várias ciências biológicas, tem ciências humanas, filosofia. Quem que é da filosofia aí? Quem que é da filosofia? Tem alguém que colocou aqui filosofia. Contábeis, educação física, né, que sempre é dominante, né, nessa parte, porque o xadrez ele tem a parte de competição também, que ele é muito significativo, né? Ele não é só uma ferramenta pedagógica, mas também é competição, né? É resultado, ele tem rendimento, ele procura rendimento. Então tem matemática, pedagogia. Então tem várias áreas. E isso é muito bom, enriquecedor, porque se pode trocar muitas ideias, né? A gente pode misturar essas informações e trazer coisas novas e acrescentar sempre, né? Então é bem bacana. E outra questão aqui, que eu tinha colocado o trabalho em escola, que a maioria trabalha em escola, né? Acho que 90% da turma aqui trabalha com escola, em aula, o outro trabalha com o ensino, né? E daí eu tinha colocado em quais áreas do conhecimento o xadrez pode contribuir. Na verdade, é basicamente isso mesmo, né? Ele tem um link para todas as disciplinas, de certa forma. Ele pode trabalhar a questão histórica, né? Porque o xadrez ele vem lá do tempo do Carlos Magno, um tempo bem antigo até, né? Até mais do que a própria história escreve, que ele é do século V, do século VI, mas ele pode ser muito mais antigo, né? Tudo indica que ele seja mais antigo. Então ele tem toda uma trajetória que ele esteve acompanhando, né, o desenvolvimento do ser humano, a evolução humana. A evolução tanto científica, as guerras, esteve nas guerras, esteve em todos os lados, assim. Então ele é bastante interessante nesse sentido. Ele pode entrar na questão de geografia também, justamente porque ele passou por diversos países, e cada país ele foi aderindo, foi incorporando novos fundamentos, né? Foi moldando conforme os países onde ele se desenvolvia. Matemática, então, na parte de exatas, assim, é bastante, né? Porque o xadrez ele tem a parte do raciocínio lógico, de como você articular com as informações, como que você vai trabalhar com as ideias. Então, é bastante significativo. Educação física não preciso nem falar, né? Então, outra coisa que vocês podem, é que tem a questão da ciência. Eu coloquei bastante a questão da ciência, porque a ciência, ela é fundamental, né? E o xadrez, ele praticamente seguiu todo o desenvolvimento da ciência, os mais significativos modelos científicos, assim, à medida que foi evoluindo, o xadrez estava lá. No princípio da inteligência artificial,
O xadrez foi usado como modelo para poder trabalhar. Então, essa é uma coisa que vocês sempre podem se apegar para a fundamentação do xadrez, porque desde aquele do autômato, aquele autômato que foi desenvolvido, que dizia que jogava xadrez, não sei se vocês lembram, né? Então, que diziam que tinha um anãozinho lá dentro que ficava mexendo as peças. A partir dali, ele foi a largada para o desenvolvimento de uma máquina que jogasse xadrez. E a partir daí ele desenvolveu de uma forma absurda. Até hoje o xadrez ainda é utilizado nesse aspecto, né? Na questão do desenvolvimento da inteligência artificial. Teve também uma questão colocada aqui com relação às substâncias, né? O que o xadrez, porque tem os estudos, depois que eles estão estudando o xadrez na questão de colocar o xadrez como esporte olímpico, então tem a questão do antidoping mesmo, em que os enxadristas já estão sendo submetidos ao exame antidoping, que é justamente para verificar como se está usando alguma substância ilícita. Isso é importante também, porque são estudos que tendem a evoluir, a melhorar. Opa, tem mais um. A melhorar sempre a qualidade do xadrez e manter o xadrez nesse patamar, no jogo mais nobre mesmo, do jeito que ele sempre foi, né? O raciocínio lógico, deixa eu ver a história. Nossa, tem bastante coisa. E todas aqui não dá para negar, né? Ele teve também como essa questão dos modelos, né, mesmo, como exemplo de estratégias de guerra. Aqui é bom ressaltar algumas questões, assim, porque o xadrez, a ciência mesmo, ela desenvolveu com um método, né? Eu coloquei uma questão sobre um método científico. A ciência, ela deu grandes pulos mesmo a partir do desenvolvimento de um método científico adequado. É claro que desde Platão, Aristóteles, século V, lá, já se analisava o método científico, como entender, achar a verdade das coisas. Só que, entretanto, com a Idade Média, foi o tempo do obscurantismo, né? Porque a religiosidade, ela impediu o progresso de inúmeras coisas, porque justamente por causa das barreiras, né, impostas, tudo que não tivesse um link que facilitasse a comprovação da existência de Deus, então ficaria meio fora de tudo isso, né? Então, a ciência, ela deu um grande salto mesmo a partir depois do Renascimento. A partir daí, os métodos científicos também, eles avançaram muito. Eu coloquei ali a questão do método mais para frente, e aqui que era importante, ó. Conhece os métodos científicos? Quais utiliza com maior frequência? Essa questão do método é fundamental para a ciência, porque a ciência, ela procura a verdade das coisas. Isso é fato. Então, ela tenta se desvincular ao máximo de qualquer coisa que possa interferir essa busca. Você tem que ser imparcial, você tem que estar distante do objeto que você está vendo, você não tem que ter, não tem que ter se deixar levar por emoções, você não pode encarar, por exemplo, a gente coloca muito que é a questão do xadrez, né? O xadrez ele é um facilitador em um monte de coisa. Entretanto, quando se fala que o xadrez ele é bom, ele facilita o raciocínio lógico, isso tem que ser comprovado cientificamente. Quando se fala que o xadrez melhora a memória, isso tem que ser trabalhado cientificamente. Quando se diz que o xadrez melhora a visão espacial, isso tem que ser comprovado cientificamente. Nada do que você trabalha quando você está desenvolvendo uma pesquisa na academia é por subjetividade. Você não pode chegar e simplesmente jogar a frase e querer que todo mundo aceite como verdade. Então, quando você trabalha em pesquisa, propriamente dita, quando você vai estar fazendo mestrado, quando você está fazendo doutorado, quando você está desenvolvendo as pesquisas, como vocês vão fazer o trabalho de pós também, vocês vão procurar fundamentação. Então, nada que você vai dizer
ele tem que ter base. Ele tem que ter base em cima de algum relato, de algum estudo científico. Então, você não vai criar as coisas do nada. Isso é super importante, porque quando a gente está estudando, a gente pensa assim, eu vou querer desenvolver isso, sei lá o quê. E, de repente, a gente vai pelas nossas ideias, pelas nossas intuições, e abandona a racionalidade. Você não dá base que sustente o que você está falando, né? Então, tudo que é científico tem que ser comprovado. Por exemplo, vamos supor uma coisa assim, que nem a questão que foi levantada, que a gente já viu de novo, que embora a ciência já tenha desmistificado tudo isso, ainda volta. Quando se fala da Terra plana, um questionamento que pode ser trabalhado cientificamente. Então, é possível você pegar, fazer em laboratório, ou mesmo de outra forma, averiguação e comprovar que a Terra não é plana. Então, você consegue provar por A mais B que não. Então, isso é significativo. Porque tem coisas que são do senso comum, né? Coisas que as pessoas acham, que dizem, né? Então, essas coisas assim não são científicas. Não tem valor nenhuma para a ciência, porque não são científicas e não pode ser comprovada. Você não tem como provar uma coisa que as pessoas acham, a questão do achismo. Então, esses termos assim estão fora de qualquer preceito científico, né? Você achar, por exemplo, eu acho que deixa eu ver que existe a mula sem cabeça, uma coisa assim, né? Então, se não tem como provar, então não é científico. Tem que ter como provar. Se você tiver como provar, como investigar, como fazer... opa, tem mais alguns aqui que eu falei que eu não posso esquecer. Tem 2 José Moraes. Ele tem um celular, né? Então, tem que ser comprovado. A mesma coisa com relação às coisas que são religiosas também, né? São questões que você não tem como dizer, como fazer algum tipo de levantamento que comprove, né? Que nem, vamos supor, era Matusalém, né? Que viveu 1000 anos, não é? Matusalém? Se a gente quiser provar, não tem como, porque não tem documentos, não tem nada que sustente a argumentação. Mas você consegue provar que as pessoas conseguem viver mais de 100 anos. Isso já é uma outra coisa, são tópicos de cunho científico. Então, toda a pesquisa, todos os estudos científicos têm que estar baseados em bases sólidas. Quando eu falar, por exemplo, trabalhar o xadrez, vou falar sobre a memória. Eu vou ter que ir atrás de todos os pesquisadores que desenvolveram alguma coisa com relação à memória. E isso não é difícil conseguir, porque o Binet, que ele desenvolveu aquela questão dos testes de inteligência, ele foi o primeiro que desenvolveu pesquisas com xadrez e a memória. Ele examinou o xadrez às cegas, né? Que jogava-se bastante xadrez às cegas. O Philidor foi um dos primeiros assim que jogava xadrez às cegas. E surpreendeu a turma. Ele jogava umas partidas lá, jogou mais 5 partidas, sei lá, e ficou famoso. Ele entrou até na enciclopédia de Diderot, e ele jogava lá, ele era do tempo do Robespierre, da Revolução Francesa. Ele conheceu a elite cultural daquela época, né? Então, o Binet, ele fez um estudo em cima do xadrez às cegas. E um dos elementos que ele identificou, um dos componentes que ele identificou que facilitava as pessoas a jogarem às cegas, era justamente a questão da memória. Então, a memória facilitava. Então, aí já você tem uma base para começar a trabalhar. Se você vai desenvolver algum trabalho sobre memória, quer avançar mais em cima do conhecimento do outro, do que o Binet, você tem como ir avançando. Então, normalmente, quando a gente vai desenvolver um trabalho científico, a gente tem que ter essa base. Você tem que procurar em revistas, em periódicos. Outra coisa,
O que é mais valorizado dentro da academia, dos estudos científicos que dão valor, porque todos, quando vai estudar, por exemplo, a COVID, eles não, onde que está o conhecimento vivo de tudo isso? São nos periódicos, são nos periódicos científicos, onde você faz artigos, desenvolve artigos, envia para lá, e daí passa pelos pares, que é super rigoroso, eles avaliam, tem pessoas altamente gabaritadas que vão ler todo o teu trabalho para ver se é ou não é, se tem qualidade ou não tem. Então, normalmente, a ciência se desenvolve assim. Um vai, complementa o trabalho do outro e vai crescendo, e às vezes tem questões que são polêmicas, assim, que pode ser que tenha uma base meio bamba, e alguém chega lá e fala, daí, opa, essa daí já não é mais, já não funciona mais assim. Então, é importante. Então, quando vocês estiverem escrevendo alguma coisa, é importantíssimo que vocês procurem em artigos científicos. E onde você procura artigos científicos? Você vai procurar no Google Academia, né, você encontra artigo científico e no periódicos da CAPES. Todos os trabalhos que a gente publica, que todas as universidades do Brasil publicam, do mundo inteiro, Harvard, as principais universidades publicam em periódicos, nesses periódicos. E aí, o cientista, ele pode beber daquela fonte, ele pega aquelas consultas, analisa e tira suas próprias conclusões. Ele pega, o pesquisador disse isso e o outro disse isso. Daí você vai confrontando e vai construindo a sua fundamentação dentro do trabalho que você está desenvolvendo. Então, já que vocês vão ter que desenvolver alguma coisa nesse sentido mesmo, é importante você sempre pegar de periódicos, principalmente. Como o xadrez tem bastante aspectos históricos, alguns livros, claro, que é importante que vocês usem também. Vocês peguem um trabalho vamos supor que você queira falar sobre a psicologia do xadrez. Então, pode pegar Crogius, que era um psicólogo, né, falecido já. Ele desenvolveu algumas coisas sobre psicologia e xadrez, o Hübner. Então, você tem livros que trabalham sobre isso, né? Alguns livros que são com pessoas que realmente conceituadas. Por exemplo, se você vai trabalhar alguma coisa que vai incorporar o rating, você vai querer falar sobre o rating Elo. Quando você estiver fazendo o teu trabalho, você vai falar alguma coisa sobre o rating Elo, é bom sempre, você sempre vai ter que referenciar de quem é o criador de tudo isso, né? Da onde você tirou essas informações. A gente não constrói nada das coisas do nada, né? A gente sempre constrói em cima da fundamentação de alguém. E isso dá respaldo, dá credibilidade no trabalho que você está fazendo. Porque eles estão vendo que o trabalho que você está fazendo é um trabalho que tem legitimidade, não é uma invenção, né? Não é uma fantasia, é alguma coisa mais consistente. Então é importante, tá? E o trabalho que eu coloquei justamente ali no Google Class, ali, para vocês desenvolverem, é justamente fazer uma pesquisa em cima de 5 artigos. Vocês pegarem 5 artigos, vocês podem pegar ali no Google Academia, né? Podem pegar no periódicos CAPES, não sei se vocês têm essa facilidade de mexer nesses recursos. Senão eu vou colocar, deixa eu aproveitar aqui, eu vou puxar e vou mostrar algumas coisas aqui, então. Já vou compartilhar. Deixa eu ver, é isso aqui. Eu vou compartilhar aqui e vou mostrar para vocês aqui aonde tem os trabalhos que vocês podem procurar. Ali é só colocar a questão, procurar os 5 trabalhos que sejam interessantes para vocês, inclusive, dentro da área de cada um. Educação física. Eu vou fazer um trabalho sobre educação física, então você vai lá e faz uma pesquisa sobre atividades motoras vinculadas ao xadrez ou coisa parecida. Aí vocês podem ir selecionando material para vocês. Estão vendo aqui a minha página que não tem nada por enquanto?
Então, tá. Então, tá. Eu vou entrar aqui no Google. Sim, professor, dá para ver aí. Aham. Então, pega lá Google Academia, né? Google ó, Acadêmico aqui. Google Acadêmico. Então, aqui você procura, ó, Google Acadêmico, você procura artigo, pode procurar. Ele vai te dar livros, ele vai te trazer outras informações também. Mas você pode procurar alguma coisa, vamos colocar xadrez, ó. Ó, Francis Bacon aqui. Francis Bacon é um dos importantes na questão do método, na criação do método, né? Ó, a importância do xadrez, livro. Mas você pode procurar por, deixa eu ver, periódico aqui, revisão, período específico, mas aqui deve ter na ordem. Deixa eu reduzir aqui. Esse livro do Rubens Philbott, A Importância do Xadrez, é muito legal, porque você estava falando da contextualização do xadrez com outras áreas, ele faz uma opção de contextualização, né? Artes, Aham. história, matemática. Isso, mas A importância do só xadrez é muito legal. isso, mas sempre é bom você procurar mais algumas referências, porque às vezes ele somente cita algumas coisas, mas ele não te dá de onde tirou as informações. Então, daí, de repente, você vai procurar alguma coisa e você não consegue achar. Então, fica meio vazio, né? Esse aqui é do Silva, do Wilson Silva, ó, Processos Cognitivos do Jogo de Xadrez, né? Então, artigos de revisão, vamos ver aqui, ó, artigos de revisão. Esses artigos de revisão são as revistas, periódicos, ó, PDF, xadrez e letramento cartográfico, efeito do xadrez nas funções cognitivas. Então, você encontra material, metodologia de ensino baseado... Isso aqui não tem xadrez também aqui. Então, psiquiatria, jogo xadrez, uma revisão narrativa. Então, você encontra. E o trabalho basicamente é você pegar, dar a referência do artigo que você pegou, data, local, revista, essas coisas assim básicas, e colocar o objetivo de cada um deles. Aqui você dá uma leitura. Normalmente, quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa em cima dos artigos, a gente não chega a ler todo o artigo. Você lê o resumo. Por isso que o artigo ele tem o resumo, as palavras-chave, que é justamente para facilitar, porque, por exemplo, a palavra-chave, ela facilita a pessoa encontrar. Quando você tiver, por exemplo, na internet, a palavra-chave, ela te remete para o artigo. Por exemplo, você quer saber sobre xadrez e psicologia. Coloca, a palavra-chave vai te levar para lá. Vai te conduzir para Vai te conduzir deixa eu só ver se não tem mais ninguém aqui que eu tenha esquecido de colocar. Como que aumenta esse negócio? Não, acho que não. Acho que todos estão aqui já. Então, as palavras-chave, ela ajuda no processo para encontrar as pessoas, né? Então, aqui você encontra. Então, você pega ali, a partir do resumo, você coloca uma explicaçãozinha rápida. Esse trabalho buscou analisar como que é a parte criativa no jogo de xadrez. Então, tá bem explicado, porque normalmente os artigos eles têm o objetivo bem definido, né? Deve ter, pelo menos, que pode ser que alguns não tenham. Então, esse daqui é pelo Google. Você consegue aqui encontrar facilmente. E tem o periódico CAPES. CAPES. Esse daqui, ele tem... Opa, aqui ele vai procurar por cima. Deixa eu... Periódico CAPES. Qual a diferença aí, professor? O Em periódico relação ao CAPES... acadêmico? É que o periódico CAPES é da CAPES mesmo, né? Daqui do Brasil. Então, normalmente as universidades, se você trabalha em alguma universidade, eles têm facilidade, você pode entrar aqui com registro sem precisar consultar tudo, né?
Então, é mais nosso mesmo. O Google já é bem mais abrangente, é de todos praticamente, né? Então, ele tem bastante os gratuitos. O periódico CAPES tem gratuitos e os pagos. Porque tem Esse aí artigos que eu são pagos. não conhecia. Tem alguns artigos que são pagos. Periódico CAPES é super importante porque ele te dá acesso, ó, bases, tem várias bases. Vamos supor uma base aqui de dados. Tem várias bases, aparece aqui, ó, pelas letras. Tem a Scopus, que é bem conhecida. Ó, então aqui tem tudo isso aqui são revistas, são periódicos que tem diversos artigos. Tem artigos dos mais variados temas, de vários idiomas. Então aqui é que o cientista bebe. A fonte do conhecimento está aqui. Ele não se baseia nos livros, não é naquele processo que era antigamente. Antigamente, Newton escrevia um livro e todo mundo ia do livro do Newton para beber do conhecimento. Agora, não é assim. As pessoas escrevem um artigo, que o artigo é o conhecimento que... É o conhecimento... Opa! Achei. Tem mais dois aqui que eu estava abandonando, tadinhos. Pronto. Incluí mais dois aqui, ainda bem que apareceu aqui a caixinha. Então, daqui, as pessoas conseguem todo o conhecimento. Você vai ver alguma coisa sobre a varíola do macaco. Os cientistas vão consultar aqui os periódicos. Eles vão pela CAPES, aqui pelos periódicos CAPES. Aqui é medicina, aqui é engenharia, aqui é a área de sociologia, de qualquer área do conhecimento, eles bebem dessa fonte. Tudo que o cientista vai pesquisar, ele vai procurar por aqui. Então, por exemplo, ele vai pegar uma revista, um periódico aqui. Vamos ver qual que eu vou escolher. Deixa eu ver, tem mais. Eu peguei só uma letra, né? Eu peguei de uma letra aqui. Vamos pegar o Scopus aqui. Essa daqui que é bastante... Ele redireciona lá, e daí na Scopus você vai procurar. Pronto, ele abre o Selve e vai procurar aqui, você vai procurar xadrez. Vamos procurar um xadrezinho. Onde que nós vamos achar um xadrezinho? Você pode procurar em inglês, né? Autor, ó, você procura por autor, você escolhe. Isso aqui é como eu... Aqui tem, você faz o cadastro, eu tenho o cadastro da UT, né? UT. Acho que é o meu aqui. Deixa eu ver se continua, é e-mail, e-mail institucional, mas eu não vou colocar agora. Mas daí, aqui você entra, você faz o seu cadastro e entra, e daí você procura o título que você quer, o tema. Tem como traduzir, professor? Tem como traduzir ou não? Ou só está em inglês? Normalmente, os artigos, eles têm em torno de 7 a 15, 20 páginas. É mais ou menos, eles não são não são grandes assim, né? Não são enormes os artigos. Então, às vezes é bom você pegar o Google, se você não tiver, né? Pode pegar o Google para saber alguma coisa, ou vai treinando o seu inglês, né? Vai treinando, vai procurando melhorar. Vamos procurar um autor aqui, o último nome. Vamos procurar o Pasqualini. Acho que é Pasqualini, né? O Léo Pasqualini. O dele deve estar por aqui. Também deve estar jogado por aqui. Não sei se é esse, se tem o nome do Léo Pasqualini. Não, aqui ele não achou. Nesse daqui. Então, pode ser que esteja em outro periódico. Então, aqui você encontra nesse daqui, aqui nos periódicos da CAPES. Tem português, tem vários idiomas, né? É bem interessante, é bem legal. Se você tiver vínculo com a universidade, melhor ainda, porque te dá acesso a tudo. Aí você pode mexer, pode procurar aqui de várias maneiras. Então, é bem legal. Então, eu pedi para vocês, naquele trabalho, que é justamente pegar 5 artigos para poder a gente trabalhar, né? Deixa eu parar só de compartilhar aqui, pronto. Para poder trabalhar. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês interessante, que eu acho que, não sei se a maioria sabe ou não sabe,
Vou só abrir uma página para fazer as questão da tal das referências, é bem prático também. Então, vou tentando ajudar aqui, porque eu sei que essas dificuldades acontecem, surgem, né, quando a gente está desenvolvendo os trabalhos. Vou compartilhar mais uma coisinha aqui. Pronto. Pronto. Aqui. Estão vendo o meu Word? Estão vendo meu Word? Então, se eu quiser falar assim, Mas isso... Oi? Oi? Pode falar. Oi? Eu peço... Bom, continuando. Se você for fazer uma referência de alguém, alguém disse alguma coisa, você vai na referência, ó, você pode fazer assim, ó, tem referência, você pode colocar as suas referências todas no Word. Então, você pode ter todas elas catalogadas, que é bem prático. Daí você coloca a citação aqui, ó, gerenciador de referência. Aqui, eu já coloquei alguns. Se você que for fazer um trabalho e quer fazer uma referência de alguém, Ausubel falou alguma coisa. Pronto, tá aqui. Tchuc. Tá arquivado aqui, eu coloquei todos os dados. Aí essa frase aqui, quem disse foi o Ausubel. Eu vou colocar a referência dele. Pronto. Ó, tuf. Não, esse aqui é das TOEFL. Pronto. Tá aqui. E depois, se você for fazer o final, que é justamente o que você faz depois? Você vai fazer a bibliografia no final. Você vai colocar os dados. Tá ali, pronto. Então, você tem aqui as informações, já está prático, ó, já está bem bonitinho. Então, você vai desenvolvendo a ideia. O Joãozinho disse que o xadrez ele pode ajudar as pessoas que têm dificuldade para pensar rapidamente, alguma coisa assim. Daí, tchum, coloca a referência. E daí você vai criar outra. Ó, vamos colocar um outro. Daí, mais... Pedro disse completamente o contrário, disse que isso não tem lógica nenhuma. Daí vamos pegar uma outra referência, eu vou pegar aleatoriamente. Coloquei lá, que já está tudo assinalado. Aí eu vou colocar outra citação. Pronto, está aqui. Essa é da Khan Academy. Então já está até aqui, eu também usei aqui. Tem alguém, um professor ali que trabalhou. Agora eu vou atualizar aqui, ó. Pronto, apareceu aqui, ó. Tá vendo? Tá ali. Isso é realmente muito prático. A única coisa que você tem que fazer é baixar esse ABNT, que é o número de referência que é o adequado para o nosso, né? Tem outros aqui, mas os outros tem o APA, tem outros que são usados para outro tipo de periódico, porque cada periódico tem eles têm o seu padrão. Quando é um periódico internacional, ele usa uma outra nomenclatura, uma outra forma. Então, quando você vai submeter um trabalho para uma revista, tem que olhar tudo isso. Aí, aqui tem o ABNT, você baixa e coloca aqui. Pronto, daí tá ali bonitinho. Aí você pode colocar. Entenderam? Essa parte aqui é bem interessante. Certo? O que vocês acharam? Isso daí é bem legal, porque facilita a vida na hora que você está escrevendo. Eu não mostrei como que insere, como que você coloca os dados do livro que você vai usar. Ali eu tenho livros ali que aqueles mais antigos também referenciei eles ali, né? Deixa eu voltar um pouquinho ali naquele trabalho. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Esse arquivo, esse recurso aí fica direto no programa, no Word, é isso? Fica no Você vai Word. armazenar informações? Isso. A única coisa nesse daqui é que você tem que catar esse ABNT. Esse ABNT que eu coloquei ali, porque é o que a gente usa, que é mais usado no português. Eu não tenho aqui o caminho, que eu não deixei separado, mas você encontra via internet, mas eu posso procurar e depois na próxima aula passar para vocês o passo a passo, ou então o YouTube, aonde você pode ver como instala ele ali. É um plugin, né? Entendi. Então, só para mostrar aqui, deixa eu mostrar como que você, de repente, quer um livro novo. Eu tenho um livro novo. Aqui está a aula 1, aula 2, tá. Eu tenho um livro novo lá. Eu quero colocar uma nova referência.
Você clica em referência, ele demora um pouquinho para abrir aqui, é pronto, referência. Ó, inserir citação, ele está em referência, citação. Inserir citação. Você abre, ó, adicionar nova fonte. E aqui tem livro, seção de livro, artigos e revista, aqui artigo de periódico, aí você coloca aqui o nome do cidadão, editar, sobrenome, o nome e o segundo nome. Se tiver mais gente, adicionar e vai indo. E aqui o título do livro, o ano, a cidade, a editora, editor se tiver, o volume se tiver, e essa edição, né? Tá aqui. Se tiver. Daí você coloca, pronto, já fica inserido lá no arquivo. Bem prático e bem fácil de você desenvolver, trabalhar. Isso aqui é útil porque as pessoas, elas ficam se batendo, normalmente, em fazer em pegar e ficar distribuindo, organizando aqui a referência, né? Ah, será que está no padrão? Será que eu fiz certo? Ah, é livro? Como que é isso? A revista? Como que é isso? Então, esses são alguns problemas que nós, quando estamos desenvolvendo estudo, escrevendo algum material, encontramos essa dificuldade. É uma dificuldade, por exemplo, você vai escrever. Vamos supor, uma coisa simples, assim, a escola está pedindo que você faça um projeto sobre o xadrez, para implantar o xadrez dentro da instituição. Então, o que você faz? Você vai escrever, vai citar as fontes que você usou e pronto. Daí está lá, bonitinho, fica profissional, bem legal e prático, tá? Então, acho que esse é um ponto bastante interessante, útil para vocês, que é legal que vocês desenvolvam, né? Que vocês utilizem. Tá ok? Alguma dúvida com relação a essa parte aí? Dos periódicos, do Word? Pode falar, Luciano. Esses recursos eu encontro no Docs também para trabalhar ou só no Word? Pois é, é que eu uso o Word, mas talvez tenha também. Talvez tenha. Eu sei que tem um outro que o pessoal usa, que a turma, que é como que é? Bibliotex, como que é? Que ele também dá o formato inteirinho, mas ele já é um pouco mais complicado, tem outros esqueminhas, assim. Mas nesse eu sei que tem. Agora no Doc eu não sei ali como. Eu vou mexer lá, até porque curioso. Pois é uma coisa assim que é uma mão na roda, né? Então, nossa, quando você começa a fazer, porque eu também fiz pós, eu fiz pós em jogos digitais, psicopedagogia, gestão escolar, em artes, então esses pós todos eu não sabia. Aí, cada vez que eu ia arrumar as referências bibliográficas, porque às vezes a gente usa muita coisa, né? Usa vários livros, e é tão chato ficar colocando tudo no padrão, acertando, é muito ruim. E nunca dá muito bem, não sai muito bem, né? Então, isso daí facilita bastante a vida. Facilita bastante a vida. E tem também que tem... Oi? Pode falar. E se você trabalha casado com o Mendeley, né, que aí você tem toda a gestão do conteúdo que você tem, os artigos, e você já também joga direto para dentro do Word lá também essas referências, né? É verdade. O Mendeley foi um que eu trabalhei no 2021, mas eu vou mostrar para vocês, para mostrar também a questão um pouquinho do Mendeley. O Mendeley ele é um gerenciador de artigos. Você tem todos os artigos, inclusive, você viu ali que tem aqui, deixa eu voltar aqui o compartilhar. Deixa eu compartilhar de novo. Vou pegar, qual que eu vou pegar? Vou pegar esse aqui. Pronto. Aqui em cima, estão vendo ali? Ó, aqui tem o do Mendeley, ó. Import citação do Mendeley. Ele automaticamente já está instalado lá aqui dentro do Word também. É um plugin que quando você instala, ele entra aqui como esse outro também, que é a mesma coisa, que faz o mesmo serviço. Só que aqui ele remete para um outro programa que é um gerenciador. Ele te organiza todos, você vai colocando todos os artigos, eles ficam nas nuvens. Você pode puxar quando você quiser também. E é bastante utilizado isso daqui,
o Mendeley. É bom, bem prático. Eu recomendo usar esses programas assim e usar essas tecnologias, porque o trabalho que você tem fazendo, ele te poupa, né? Ele te poupa. Então é bem legal. Foi bom você citar o Mendeley, né? Bem interessante. Então esse a gente usa geralmente nos trabalhos científicos, assim. Claro que você sempre faz. Normalmente, quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, a gente faz uma garimpagem de inúmeros artigos. Por exemplo, eu estou pesquisando, vou falar sobre o xadrez e a filosofia, por exemplo. Vou desenvolver alguma coisa com xadrez e filosofia. Eu vou procurar tudo que tem de artigo sobre xadrez e filosofia. Tudo. Não que você vai ler tudo, como eu falei. Você vai ler o resumo. Tem as palavras-chave que facilitam o acesso, tem xadrez filosofia, automaticamente o sistema de busca, esse sistema de busca do periódicos, do Google, ele facilita justamente por causa das palavras-chave. As palavras-chave facilita você encontrar os artigos sobre o tema. Encontrou o tema, o resumo, que é pequeno, curto, você te facilita para você fazer uma leitura prévia, para ver se o assunto te interessa. Depois, se o assunto te interessa, você lê todo o artigo. Esse é o processo, porque é muita informação, tem muita coisa para você estudar e você não dá conta. Não dá conta. Tem esses livros de metodologia científica, ele fala, né, que você tem que você tem que se livrar um pouco dessa gula livresca, né? Que você lê muita coisa e você não consegue trabalhar com tudo isso. É muita coisa, você perde muito tempo. Você tem que ser prático e objetivo. Você está desenvolvendo um trabalho sobre alguma coisa, então é isso e só. E daí você vai procurando, vai se aprofundando. Claro que se você vai encontrando alguma coisa no meio da estrada, você vai marcando e deixando do lado para uma outra oportunidade, né? Para você aproveitar para um outro tipo de trabalho. Certo? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui outra coisa. Já expliquei essa parte, que é a parte mais... Vou voltar para o meu slide da aula 2. Agora começa a aula. Quer dizer, a parte dessa... xadrez e tecnologia. Pronto, tecnologia. Então, como eu disse, a primeira tecnologia desenvolvida mesmo para o xadrez foi o livro. É a tecnologia de todos, né? Porque também ela revolucionou a humanidade, revolucionou o xadrez. Nós tínhamos anotações antes de ter o livro, né? Eles faziam com aquelas letrinhas, era tudo uma coisa bem artesanal. Mas com Gutenberg tudo ficou mais fácil, né? Então, o livro aquele trouxe um up, ele trouxe um avanço significativo. Os softwares, você quer saber como que você vai trabalhar o xadrez dentro da escola. Você tem certas dificuldades. Tem a questão do livro, ele te dá a fundamentação metodológica, muitas vezes, mas só para antecipar, é importante, o que você vai trabalhar com as crianças? Cada faixa etária tem uma estratégia de ensino, né? Quando se trata dos pequenininhos, a gente sempre utiliza, com o Wilson, a gente sempre desenvolveu nos projetos principais de xadrez escolar, a utilização de pré-jogos. Jogos que tenham alguma afinidade com o xadrez, que a gente possa desenvolver conceitos de movimentação de peça, de mobilidade de peça, de captura, conceitos assim mais simples que ele consiga assimilar com outros jogos, tipo o gato e o rato, com os peõezinhos, o pulo do cavalo, você faz um tabuleirinho, como a gente estava conversando aqui, que o cavalo, você faz um tabuleiro menor de 5x5, ou você faz o cavalo pular e vai numerando e cria teu próprio tabuleiro, você monta teu próprio tabuleiro, porque tem solução, você fez a solução, você fez o processo inverso. Primeiro fez a solução, depois criou o problema. Daí tudo bem, daí funciona. Você pode fazer, por exemplo, labirintos, diversos pré-jogos que facilitam. Então, o livro foi a primeira tecnologia que surgiu assim de forma espetacular, né? O software ele está desde a origem, né? Desde de 1950 lá que queriam criar a inteligência artificial.
ele já estava sendo desenvolvido, né? E como que ele pode ser utilizado dentro da educação? Bom, o software é um facilitador para o professor. O professor não detém o conhecimento técnico que tem um grande mestre, que tem um mestre, né? O grande mestre, o mestre, eles vêm muito mais distante, porque eles têm anos de experiência e só se desenvolveram em cima disso, né? Normalmente a gente sabe que, de acordo aos estudos científicos, os enxadristas eles vão desenvolvendo os chunks, né? Que são agrupamentos de peças em que eles ficam familiarizados em determinadas posições que facilitam a identificação em outras. E assim, ele pensa muito mais rápido que uma pessoa que está aprendendo ainda. Quanto mais chunks você tem, quanto mais esses modelos você tem, melhor vai ser o teu desenvolvimento. Você vai ser muito um melhor enxadrista, né? Então, os softwares, eles são facilitadores para o professor como? Como uma ferramenta para ele identificar erros. Por exemplo, vamos ver, o aluno A vai jogar com o aluno B, né? Você pega, a partida pode ser registrada, anotada, aí você pode pegar essa partida e pode passar por uma análise de computador. Se você quiser analisar, essa partida, essa abertura que você jogou, ela se chama Rui Lopes, ela data de 1400, e lá vai pedrada, então ela é bastante antiga, é uma das primeiras aberturas existentes na humanidade, que realmente com conceito, né, forte mesmo, que até hoje é utilizada e muito bem conceituada, né? Então, você pega e vê, pode pegar uma base de dados e observar ali quantas partidas foram jogadas com os jogadores que jogaram aquela abertura, né? Então, aqui entra dentro dos métodos científicos, entra a questão do empirismo, porque muitas partidas foram jogadas, mas você não está fazendo a experimentação, porque como que é feita a experimentação? O empirismo você pega e faz vários testes em cima de uma tentativa que você está tentando comprovar, né? Tentando verificar. Então, mas você pode usar as partidas, as bases de dados aqui do sistema de informação, de todas que foram jogadas no mundo, né? Até o momento, as conhecidas, as mais famosas. Então, você pode tirar uma conclusão. Essa abertura foi boa. Essa variante que você jogou, ela fracassou em 90% das partidas. Ela não compensa. Mas ela é ruim por quê? Tem softwares que mostram aqui. Porque perde peça em 2 lances. Então, essas ferramentas aqui, os softwares que analisam partidas e as bases de dados são excepcionais para o professor. Porque por mais que o professor não tenha um conhecimento profundo daquelas aberturas, ele vai poder consultar nessas fontes e trazer para o aluno de uma forma mais didática, né? Que também uma das formas, dos problemas da informação, quando ela é mais avançada, é justamente transformar de uma forma mais entendível pro estudante, né? É a mesma coisa do saber científico, saber acadêmico para o saber da escola. É diferente. Então, você tem que pegar essas informações todas que a gente trabalha e converter de tal forma que seja compreensiva para o aluno. E você pode ver como tem uma certa distância, né? Porque a academia, ela está sempre procurando coisas de ponta. E as questões que são estabelecidas, que são discutidas na escola, nem sempre são tão atuais, né? Às vezes nós estamos remetendo para coisas antigas, assim, ainda que... E tem muitas coisas que já estão muito à frente, né? Então, o livro, esse é o livro mais antigo, 1497, na verdade é 1495, né, que ele foi feito. Mas é 1497 que estava datado um livro que eu tinha colocado. Foi uma grande evolução. Chess Base, de 86 aqui, é a segunda grande tecnologia que revolucionou o xadrez, porque ficou muito mais fácil. O Jaime conta, né? Ele falou numa entrevista, inclusive coloquei a entrevista dele num artigo. O Jaime Sunier Neto. Ele falou que ele ia para os torneios com um monte de enciclopédia, livros,
Então era uma carga a mais, é pesado. Uma enciclopédia de xadrez é pesada. 5 enciclopédias, então, é muito mais pesada ainda. Claro que você só usa aquelas que tem a abertura que você usa mais com mais frequência. Então, por exemplo, um informador que era a base de que você, por exemplo, vou jogar com Korchnoi. Então, você pega o informador e vai olhando as partidas dele, né? Vai estudando para tentar achar um método para ganhar dele. Então, era muita informação, era muito peso para uma quantidade X de informação. Agora nós O temos uma... informador, professor, os informadores, eles eram tão importantes naquela época do livro que muitos jogadores aqui do Brasil, por exemplo, aquele menino aqui de Minas Gerais, lá que nunca virou GM, aquele amigo que ganhou do Mequinho, esqueci o nome dele agora, o Wellington Rocha. Ele costumava dizer que o informador era tão importante que o cara que não tivesse uma conta dos informadores, não recebesse mensalmente o informador, ele não ia virar de grande mestre nunca. Esse era um desafio dele. O Wellington Rocha era extremamente talentoso, mas ele não tinha acesso aos informadores assim com frequência. Ele achava que esse era um dos motivos dele nunca ter virado um GM. É verdade. Aí aumenta, se valoriza muito mais o título conquistado com o Mequinho, o título de grande mestre conquistado com o Sunier, com o Milos. Eu sou meio contemporâneo do Milos. Quando o Milos jogou, ele era juvenil, eu joguei o juvenil também brasileiro, né? E foi a primeira vez que eu conheci um informador, que era um campeonato brasileiro em Brasília. Eu conheci um informador em enciclopédia. Só tinha, para você ter uma ideia, naquela época, a gente encontrava Orfeu D'Agostini nas livrarias, encontrava um livro da edição de ouro de partidas curtinhas. Então, era uma coisa assim muito... Você não tinha nada de informação. Você tinha que criar a roda. Você tinha que... O Idel-Becker, foi o meu primeiro livro que eu ganhei, foi o Idel-Becker. O primeiro livro que eu ganhei da minha mãe. Não, eu ganhei o Manual de Xadrez do Idel-Becker. Também tinha manual, verdade. Eu tenho uma cópia desse livro tudo antigo aqui. Tinha aquelas curiosidades e aquela parte do Idel-Becker que eu mais lia era aqueles enunciados lá. O par de bispo de cores opostas normalmente conduzem um empate. Par de bispo é superior ao bispo de cavalo. Tudo isso daí eu incorporava dentro do meu entendimento. E daí, durante as partidas, tentava desenvolver. Então, foi a primeira vez que eu conheci, foi justamente num campeonato brasileiro juvenil em que o Milos participou, acho que foi nos anos 80. Então, o Milos foi campeão brasileiro juvenil, foi campeão brasileiro absoluto, e para você ver como que tinha pouca informação. Agora, com o chess-base, você encontra milhões de partidas. Você tem uma base de milhões de partidas. É uma coisa fabulosa. Muita informação. E depois, com os computadores, né, como eu falei, vem o Deep Blue, depois do Deep Blue vem um monte de softwares tão forte quanto, né? Então, aqui com relação ao conhecimento, né? Então, o professor aqui, ele tem a questão da web mesmo para poder trabalhar, né? O xadrez online é outro ponto importante. O Lichess, alguns citaram ali o Lichess que usam. O Lichess é bom. A gente tem uma aula que a gente vai trabalhar sobre o Lichess. Inclusive, o trabalho final vai ser com relação ao Lichess. Vai ter alguma coisa do Lichess, porque lá a gente pode deixar disponibilizado o material e pode compartilhar, deixar para os colegas, cada um fazendo o seu. Nós vamos ter mais coisas para a gente poder utilizar. As aulas, elas eram expositivas, né? Depois começou a se tornar muito mais interativas, e depois, como a gente viu na própria pandemia, né? O ensino online. O xadrez, o ensino online aqui já é praticado há um bom tempo, né? E a tecnologia é o livro, o computador e os servidores, porque o pessoal usa muito o xadrez, a base de dados nas nuvens, né? Então, é outro ponto. E aí vem aquela questão, né? O ensino competitivo, o ensino na educação, né? Principalmente na educação física tem essa discussão aqui, né? É a questão da parte competitiva, as duas
são importantes, porque a parte competitiva, ela estimula o jogador a procurar informações. Ele, conhecendo o ambiente competitivo, ele vai saber valorizar o esporte, né? Então, quando você trabalha a questão competitiva, você vai ter que ter o domínio dos fundamentos, ó, aqui eu coloquei, domínio dos fundamentos, temas táticos, estratégicos, aberturas e finais. Porque o xadrez, você é como a ciência, né? É como a ciência. No começo era muito empírico, né? Você era a experiência, você jogava, jogava, perdia, ainda muita gente aprende assim, xadrez. Vai, joga uma partida, perde. Joga outra partida, perde. Corrige, melhora um pouquinho, perde. E vai jogando até melhorar o jogo. Então, no começo, quando você está iniciando o xadrez, ele é muito empírico. Aí é uma questão que você pode trabalhar, porque você pode remeter esse trabalho ao empirismo mesmo. O Francis Bacon, que é justamente que ele é um empirista, né? Que ele organizou a questão do empirismo, o Roger Bacon, que é antecessor ainda do tempo final da Idade Média, que começou o empirismo, né? O Aristóteles mesmo, que mostrava o método indutivo, né? Ele mostrava, ele avaliava, tirava pequenas frações para tentar chegar a uma parte global. Então, no xadrez, para você evoluir tecnicamente, você tem que conhecer os temas táticos, os temas estratégicos, aberturas e finais. Esses são pontos importantes. Mas esses temas aqui, você trabalha tudo. Tem uns livros bem interessantes. Quem é de treinamento, que já devem conhecer, vocês conhecem o Pacman, o livro do Pacman, Ludek Pacman. Já ouviram falar ou não? Sim, estratégia moderna do xadrez, Isso. volume 2 e vai. Estratégia moderna é muito bom para trabalhar em aula, nas escolas. O Grau Pois também o pessoal fala muito desse livro de estratégia, mas na Argentina, Pacman mesmo, que é bom, são os livros de tática, volume 1 e 2. É tática moderna no xadrez. Mas Aqui no que Brasil, o tática pessoal é um gosta outro muito da fundamento. estratégia. Não, mas que tática é outro fundamento. Por exemplo... Sim, mas é do mesmo autor. Sim, é o mesmo autor. Mas a parte estratégica é a planificação do jogo. É o que você vai fazer. Na parte estratégica da Argentina, o pessoal trabalha mais o Roberto Grau, com eu o sei. Tratado Geral do Xadrez, os 5 volumes, né? E aqui no Brasil, para se aprender estratégia, o pessoal adotou, principalmente os grandes mestres falam muito sobre isso, que o livro bom seria o Estratégia Moderna. Apesar de ser nada moderno mais, porque é muito antigo, né? Hoje nós já temos muita coisa moderna na estratégia, né? Muitos autores hoje, muito Hellstein, hoje o livro dele está em português, é muito melhor, né? Tem bastante coisa. Estratégia Moderna também, mesmo nome. E mesmo esses livros, é bom você submeter sempre uma análise mais apurada, porque quando ele for escrito, não existiam softwares, né? Então você pode encontrar erros. Bom, então no ensino vem a questão da... Você vai preparar o aluno para ser cidadão, né? Você vai conhecimento técnico, desenvolver o espírito crítico. Você vai preparar ele para a sociedade, para ele ser combativo, para ele poder, você vai tentar identificar dentro do teu ambiente escolar os problemas que ele tem, porque o xadrez você trabalha muito próximo nesses aspectos, assim. Você consegue identificar o aluno que foge um pouco do combate. Então, são questões que você tem que trabalhar como educador. Você sente que o jogador ele não sabe assimilar a derrota. Ele tem um problema, né, diante da adversidade. São coisas que você vai trabalhar. Falta entusiasmo para ele. Então, você vai trabalhar essas questões. Então, você vai começar a conhecer melhor seu aluno e desenvolver tentar superar as barreiras que atrapalham a vida dele, né? Para melhorar as condições, para que ele tenha possibilidade de se equiparar aos outros e até superar, ou ir até muito mais além. Então, é importantíssimo o xadrez nesse sentido. Então, tanto a parte competitiva como a parte educacional é importante, né? Justamente porque uma coisa, eles se complementam de certa forma. É claro que nem sempre
Você pega uma turma, uma parte pequena mais competitiva. A grande maioria não, gostam de jogar para brincar, né? Se divertir. Então, é uma atividade lúdica super prazerosa e importante para o aluno, né? Então, concluindo essa parte, o xadrez tem especial relevância no desenvolvimento das qualidades humanas e, como atividade educacional, deve privilegiar aspectos que tenham relevância para a formação e princípios éticos para os alunos. Bom, essa fecha-se. Tchum! Alguma pergunta até agora? Para a gente não... Tem alguma questão que vocês queiram abordar? Alguma coisa que vocês queiram dizer com relação às aulas que vocês dão, que vocês sentem uma certa dificuldade? Ah, eu vi lá também nas perguntas as dificuldades que vocês sentem, né? O colégio, às vezes, a estrutura não é boa, falta material didático, falta a questão metodológica, que você não acerta muito bem, como que eu devo trabalhar com um aluno pequenininho. Para as crianças, existe um trabalho da Adriana Salazar, uma colombiana, Adriana Salazar. Ela tem uns livros, uns trabalhos muito bons, assim, aplicado para as crianças pequenas. Ela escreveu, acho que ela tem uns livros, tem um monte de cartilhas que tem a parte motora, de desenho. Ela trabalha algumas questões de inteligência, assim, junto com o xadrez ali, para facilitar, bem legal. Então, a Adriana Salazar é uma referência nesse sentido, né? O difícil é você encontrar um pouco o trabalho dela, né? Eu tenho material dela, né? mas é difícil mesmo, né? Professor, Pode falar. eu tenho esse livro aqui. Esse livro aqui, inclusive, eu já usei também com os alunos pequenininhos. Tem a parte... Tem esse e tem mais um outro livro também que tem em português, que agora não me falha a memória. Mas esses livros são bons. Mas o fundamental, eu vejo o seguinte, esse livro, ele te dá base para você desenvolver material novo. Porque você já sabe por onde começar. Então, você olha assim, não copiar, você criar novas propostas em cima dos temas, né? Vai trabalhar a questão do rei, tudo isso é importante. Então, ele te enriquece. E como professor, a gente sabe que cada aula é uma aventura, né? É uma coisa nova. E quando você tem o hábito de anotar as coisas que você desenvolve, que muitas coisas aparecem do nada, é interessante porque você vai fazendo o teu acervo, teus materiais, vai desenvolvendo muita coisa. E às vezes a gente se pega assim no improviso. Achou, a aula foi andando, de repente surgiu uma situação diferenciada e que você lançou uma proposta que os alunos gostaram e você também achou interessante. É bom você registrar tudo isso, porque ele te dá força em termos de conteúdo, de trabalho. E você pode... Oi? Pode falar. Olha essa questão. Não sei se dá para ver direitinho. Sim, claro. Da soma ali, ó. É muito legal, abre muito assim, um leque de novos materiais que a gente pode fazer. Aqui em Teresina, né? Eu estou na capital, eu produzo minhas aulas, os meus colegas aí já ouviram eu falar, tudo interdisciplinarmente. Então, vai desde um texto de xadrez sobre um campeão, até os países que o senhor falou no início da aula sobre estudar geografia. Então, eu coloco lá o mapa, vou apresentando a questão histórica do xadrez, eu mostro a questão do chaturanga, das lendas. Então, tudo isso eu coloco como leitura, interpretação. Aí a gente vai para a história, para a geografia, para a artes. Tem uma oficina de xadrez só sobre arte, xadrez como arte, né? Que todo enxadrista é um artista, mas nem todo artista é enxadrista. Então, eu trabalho isso aí com eles, aí vamos produzir os tabuleiros com tampinha de garrafa, com caixa de sapato, e aí eles ficam mesmo bem à vontade. O tabuleiro pode estar em forma das peças do Tangram, ou em forma de um outro quebra-cabeça. E aí eu tenho aqui muita coisa, e eu trabalho com os professores aqui, ajudando eles, onde eu repasso todo esse material e, graças a Deus, assim, é bem aceito e os alunos gostam das aulas, porque tem vídeo, tem desafio, tem muita coisa boa.
É importante você, às vezes, por exemplo, conversando aqui entre professores, já é outra história, né? Mas, por exemplo, se eu for falar sobre a história do xadrez para as crianças, com certeza eu vou trabalhar de outra forma, né? Eu posso trabalhar com o viajante do tempo, que chegou, uma máquina que foi desenvolvida em 2025, e daí que remeteu para o passado. Daí eu posso contar a história do xadrez navegando dentro desse mundo, né, dessa fantasia com eles. Então, é uma forma de trazer e de despertar a curiosidade, porque o mais importante em qualquer aula de xadrez, em qualquer uma delas, é o estímulo inicial. Como que você vai trazer a criança para o jogo? Às vezes você pode podar a criança se você não souber lidar de forma adequada. Então, você tem que saber sensibilizar no momento certo. Quando você vai trabalhar, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos que está querendo aprender xadrez, está com uma disposição de aprender xadrez. Se você não souber sensibilizar ela adequadamente, aí você pode perder um potencial, né? Um potencial de vários aspectos. Então, é importante trabalhar essa questão de estímulo. Eu uso bastante a questão da matemática. Eu pergunto assim, se uma torre vale 5, quanto vale 5 bilhões de torre? Para ver como que eles articulam com o pensamento ali, para os pequenininhos, né? Claro, daí eles, uns pequenininhos acertam já de cara. Daí eu já começo a acrescentar as peças. Se o bispo vale 3 e o cavalo vale 3, quanto vale 2 o cavalo e um bispo? Aí eu já dei a cutucada, aí é automaticamente, e isso casa com as outras disciplinas, e é legal, é bom, é importante, né? É importante que tenha esse vínculo com as outras atividades, né? Ô, professor, Oi? você conheceu aquele programa, já que estamos falando de software, da Lego, que a Lego fez um programa de xadrez? Você chegou a Aham, sim, conhecer? sim, É sim, que sim. os personagens, a opção de historinha, aquele programa, acho que aquilo hoje já não existe mais, né? Parece que algum tempo atrás haviam mais softwares melhores. O Pequeno Fritz, havia É, muitos softwares. Agora, a gente está evoluindo, os computadores hoje já não estão mais aceitando a instalação daqueles programas antigos. E eu não não. tenho visto no mercado produção de programas mais. O que está acontecendo? Você que está na xadrez magistral deve saber. Hoje, o que a É, gente tem visto muito são as plataformas, né? não, o Pequeno Fritz ainda tem, né? A Chessbase produz o Pequeno Fritz. Inclusive, o Pequeno Fritz em português foi eu que trouxe para cá, o Pequeno Fritz em português, o primeiro. Porque daí a gente Uhum. fez uma parceria com o colégio lá, o Positivo, né? Positivo Informática, e trouxemos o Pequeno Fritz para cá. E daí eles comercializaram. Depois já acabou, como você falou, a questão dos softwares, aqueceu, né? Essa questão ficou muito. Os programas em geral agora é tudo Os online, né? programas. É. Justamente por causa da questão pirataria. Você pode ver que está acabando a pirataria na questão de copy de softwares, está acabando de jogos, porque já não há mais interesse, né? Já ficou, eles colocaram tudo nas nuvens, eles te distribuem, você paga uma anuidade lá e tem acesso a tantos jogos, né? Então O próprio ficou. Chess Master mesmo, né? Acho que eles chegaram até na edição 14, se eu não me engano, depois fizeram a edição Grande Mestre lá e pararam também de produzir o Chess O Master Chess também. Master foi um boom, né? O Chess Master foi um programa que vendeu muito, né? Foi um programa assim muito importante dentro do desenvolvimento do xadrez, embora ele não era melhor que os Fritz que apareciam na época, mas ele foi um programa assim que popularizou o xadrez. É que nem o Gambito da Rainha, né? Então trouxe acordou assim pro xadrez, e super Ele tinha um significativo. videozinho inicial que chamava a atenção de quem jogava, né? Aquela É, entrada dele chamava bastante atenção. E tinha também aquela possibilidade de era uma máquina, você jogar contra a máquina, mas você podia configurar um adversário ali. Além dos que aham. já haviam configurado, você podia configurar uma característica de adversário, então isso era muito legal. Mas voltando ao xadrez escolar, né, que a gente citou Pequenos Fritz, o Lego Chess, né? A Lego chegou até a fazer uma edição de pecinhas na época com um tabuleiro, né, de Sim, xadrez. E lançou o programa. Aquilo era muito legal para a criança, né? Porque, tipo assim, era um bonequinho, era um vídeo animado, uma opção de tarefa para ele desenvolver ali. Então, quem trabalha com criança, aquilo era maravilhoso, né?
Hoje a gente Claro. não tem muito acesso a isso mais. Por exemplo, a gente tem, onde eu trabalho, 3 salas de xadrez. E a gente usa as salas de forma compartilhada com outros esportes, futsal, handebol e o paralímpico, o esporte paralímpico. Uma das salas que a gente tem mais possibilidade de mexer na sala, então a gente super equipou a sala. Colocou TV, computador, a gente tem acesso à internet. Então, nessa sala, a gente tem o ChessBase instalado no computador, alguns outros programas. Então, essa sala virou uma referência. E o que a gente percebe é que as turmas que estão naquela sala desenvolvem muito mais rápido que as outras turmas, exatamente por causa do uso da tecnologia lá, né? Mas essa tecnologia voltada para criança menor, tipo assim, primeiro ano, segundo ano, a gente não tem muito acesso mais hoje. Parece que pararam de produzir, né? Sim, sim, sim. O que você encontra é alguns sites, né? Tipo o chess.com, que tem o Chess Kids, né? Então, o Chess Kids, ele tem aquelas aulas do Chess Kids, não sei se você chegou a ver as aulas do Chess Kids, elas Eu são já bem... assisti alguns. ela tem a animação, ela tem os filminhos lá que fala, né? Que traz alguma coisinha. Então, aquelas são úteis, assim, para trabalhar, dá para trabalhar. Eu acho que é o que tem de melhor, assim, né, o Chess Kids ali que tem... E ele é acessível. A parte gratuita ali é bem prático, né? E o Uhum. próprio Lichess, né? O Lichess tem os problemas, tem algumas coisinhas ali bem com design gráfico assim mais agradável, né, para as crianças. Mas, É, como você falou, tem muito pouco mesmo do... o Lichess na fundação, na época da pandemia, muitos professores utilizaram. A gente preparou lá o FBX Cursos, a gente preparou uma comunidade, não, uma conta, e nela a gente começou a produzir muito trabalho para o pessoal porque tem muitos professores de outras cidades aqui da região que buscam conteúdo na fundação. Então, muitos Uhum. professores trabalharam de forma online. A gente colocou até um curso lá muito legal, que era xadrez, esporte, arte, ciência e esporte para todas as idades. Mas, normalmente, eram os professores que estavam trabalhando com ela, professores do ensino fundamental, principalmente. Aí a gente consegue colocar muita atividade, além de colocar um curso inteiro, elas colocam as atividades interativas. Uma criança, se quiser fazer sozinho, um adulto, ele podia entrar ali, tinha opção de exercício. Ainda está no ar até hoje, a gente não tira do ar, não. Mas eu estou falando assim, coisas coloridas, cheias de gráfico, Sei, aham. tarefas para o menino desenvolver. Isso a gente não tem muito mais nos softwares Não, hoje. A gente não encontra para muita as coisa assim, mas só crianças mesmo mesmo não. estudo mesmo. É. Né? Igual vamos supor, eu dando uma aula num tabuleiro mural, por exemplo, pode ser de encaixe ou magnético, tanto faz. É uma coisa. Quando eu pego o ChessBase e jogo ele na TV, é outra coisa. Eu posso lá inserir seta, eu posso inserir cor, eu posso pintar uma casa, né? Eu não tenho esse recurso no tabuleiro mural, não vou pintar um tabuleiro mural ali para mostrar uma seta, né? É. Então, quando a gente usa o software, é outra aula, é outro conteúdo. O aluno para de ser um assistente, né? Uma pessoa que está assistindo uma palestra ali, e passa a ser uma pessoa que está interagindo com a aula, né? Ele passa a ser protagonista, ele está aprendendo e ensinando também, ele participa, né? O que tem essa parte, é a parte gráfica, assim, a qualidade gráfica é justamente o estímulo já inserido nele mesmo, né? Mas tem uma coisa com relação às aulas que você dá e as aulas que você dá com o programa, o mais importante mesmo é o que você está passando, né? Eles são um chamariz, assim, eles atraem a criança. Às vezes pode até tirar um pouquinho do foco, mas nada vai substituir o professor nesse sentido, porque o professor é que vai chegar na essência da coisa, assim, né? Vai poder despertar a criança, porque o resto é tudo maquiagem mesmo, né? É tudo maquiagem. Ali é o detalhezinho, a coisinha para chamar, levantar. Mas o diálogo, o que você tem com o aluno, a forma com que você fala, a forma com que você explica, isso é que realmente vai ser o ponto pacífico ali para desenvolver a habilidade da criança, né? Isso que vai ser. Então, a gente nunca pode perder, achar que as outras coisas vão substituir a gente nesse sentido. Nós temos que ser cada vez melhor, justamente para poder passar as informações de uma forma que seja valiosa para as crianças, né? E quando você vê que a criança gosta, que ela te procura, te conversa sobre o xadrez, quer jogar uma partida de xadrez, você conseguiu, né? Quer dizer que você alcançou o teu objetivo. Não foi a parte visual, não foi nada, foi você, né? Isso que é importante. A gente tem que colocar bem essas questões assim, porque às vezes a gente se perde um pouco com tanta coisa que existe, tantos recursos que existe tecnológico, né? E daí já viu. É que nem, por exemplo, um programa que joga xadrez, ele joga melhor que eu, mas ele não vai explicar lance a lance por quê
que a coisa foi feita, né? Ele não vai dar os fundamentos. Então, ele pode jogar 1000 partidas com um programa de xadrez e não aprender nada. Enquanto com uma aula, com um professor que não sabe jogar tanto como o programa, aquele programa que derrota umas 10 vezes, 10 derrota 10, e ele não vai conseguir explicar tão bem, não vai conseguir demonstrar tão bem o conceito de centro, o conceito de par de bispo, o conceito de cavalo em posições avançadas, ataque de minoria, tem um monte de conceitos que o professor pode se enriquecer e passar para as crianças, né? Então é importante o trabalho do professor. Nada substitui. Eu vou mostrar agora, antes, deixa eu mostrar aqui, senão o tempo passa. Vou mostrar aqui para vocês verem mais ou menos como o xadrez desenvolveu com relação às tecnologias. Esse daqui é um trabalho que eu fiz, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Aqui são todas as ramificações, eu fiz as ramificações. Esse aqui é um site, Google IT, né? É um site gratuito em que você faz essas árvores aqui, essas ramificações para poder fazer as ligações, né, que você queira estabelecer aqui, tentar descobrir, né? Deixa eu colocar essas letrinhas são bem pequenininhas. Então aqui eu fiz tudo, eu desenvolvi tudinho, deixa eu ver, xadrez, ó, conteúdo xadrez online. Deixa eu ver onde que tá o comecinho daqui, que tem tanta coisa que eu fiz já. Vamos voltar aqui. Critérios de análise. Aqui é o desenvolvimento do xadrez em geral. Não é esse aqui. Esse aqui é outro. Abordagem, objetivo, finalidade. Sistema. Então, aqui, aqui é o conteúdo online, né? O que você encontra? Noções básicas, variações, as lives, atividades. Tem outra coisa com relação às lives, você encontra bastante material na internet, né? Com relação ao xadrez, a explicação. Isso é legal, é bom filtrar também para ver o que é bacana para você utilizar. Esse daqui é o sistema instrucional de xadrez, não sei se você conhece, já ouviram falar no Vencio Blanco? Já ouviram falar no Vencio Blanco? Ou não? O Vencio Blanco, ele sempre esteve aqui com a gente, né? Ele desenvolveu o sistema instrucional do xadrez. Então, ele tem um tratado em que ele faz um planejamento de objetivos, de todos os objetivos para o desenvolvimento do xadrez, para o xadrez escolar, em todos os graus. É bem legal. Se você estiver trabalhando com as crianças no ensino fundamental, aí você tem ali, o que eu vou trabalhar? Ele te dá uma fundamentação bem legal sobre como desenvolver com as crianças. Deixa eu só ver aqui. Um dos volumes do Vencio Blanco é o José Raul Xadristano. É porque o filho dele... é esse daqui. Deixa eu ver esse aqui. Aqui, ó. Aqui é outro estudo que eu estava fazendo do xadrez. Aqui, ele avança, ele começa a partir do desempenho dos grandes mestres, né? Tudo como que a coisa foi evoluindo para todas as ramificações, desempenho dos grandes mestres. Então, ele vai do desenvolvimento teórico, algumas competições, quando começaram, né? Os primeiros 27 grandes mestres da história, o Bernstein, Boleslavski, porque os primeiros grandes mestres foram praticamente por decreto, né? Eram os caras que estavam top na época. Então, aqui são os grandes mestres que fizeram história, né? Todos os grandes mestres. Isso aqui é o desenvolvimento dos enxadristas aqui, com relação ao número de jogadores, com relação a rating, que eu avancei bastante aqui nesse sentido. E aqui, para o lado de cá, de treinadores, os treinadores do mundo. Os principais treinadores do mundo desde o tempo da onça. Zaitsev, Roiv, todo mundo que trabalhou com treinamento na antiga União Soviética, Nikitin, que treinou Kasparov, o Vladimir Rukov, que trabalhou com Sokolov e Morozevich. Então, eu fiz esse apanhado geral aqui, porque é a parte competitiva. Porque é importante saber
não o nome deles, mas como que eles desenvolveram o xadrez, como o xadrez se desenvolveu. E, como eu falei, a partir de Steinitz, ele se desenvolveu através de conceitos. Porque o xadrez é difícil você descobrir tudo. Então, você cria... vamos supor... você deve atacar onde você tem vantagem, que nem o Steinitz falava. Você tem que atacar onde você tem vantagem. Então, ele jogava, manobrava as peças, articulava as peças de tal forma que ele conseguia um tipo de vantagem. Essa vantagem não é material, é posicional. É uma pequena concentração de peças num determinado setor do tabuleiro. Então, você pode atacar naquele setor do tabuleiro. É uma coisa bem racional. Opa! Aqui, essas perninhas mexem aqui, ó. E aqui, os principais centros de treinamento de xadrez, as escolas, Ucrânia, Armênia, Doris Tênis, que para ter. Aqui eu procurei catalogar tudo, ó. As primeiras tecnologias, vídeo, PDF, telégrafo. O telégrafo é citado pelo Lasker no livro dele, né? Então, no manual, acho que é no manual do Lasker, ele fala sobre o telégrafo, clubes, os boletins, tudo o que tinha na época aqui. E era muito pouca coisa que tinha, né? Muitas poucas pessoas que tinham essas informações. Não era uma coisa que estava acessível para todo mundo. E à medida que foi avançando, aqui são os principais livros, ó, as pesquisas, requisito cognitivo, chunks, imaginação, o estudo de percepção de memória, prática deliberada. Isso aqui eu fiz um artigo sobre a prática deliberada, que você precisa em torno de 10 anos, que o Erickson fala para desenvolver seu expertise em qualquer coisa. As áreas onde trabalha o xadrez, educação, medicina, sociais, computador e assim por diante, até religião. Tem um trabalho da Universidade do Rio sobre religião, né? Então, o xadrez também, ele fala sobre como que era. É alguma coisa com relação à oração do xadrez. Ele fala alguma coisa. E aqui entra a xadrez online. Ó, o CX foi do Brasil, foi o primeiro e um dos primeiros do mundo, que é o Centro de Excelência de Xadrez, que avançou no xadrez online. Antes que nós tivéssemos realmente tecnologia adequada para poder evoluir nesse sentido. Infelizmente, por razões políticas mesmo, não avançou mais, né? Mas não está morto, existe ainda. Existe, mas não tão operante como era, porque era feito na Federal, e daí morreu o Direne, que era um dos doutores lá que trabalhavam com a gente, que desenvolviam linha de pesquisa em informática. Inclusive, quem quiser, por exemplo, na Federal, dentro da parte de computação, tem como ele navegar, se formar trabalhando com xadrez, né? Feed Arena, Play Chess, o chess.com, e tem todos aqui, ó, desde o Free Chess aqui, 1995, Lee Chess, tá tudo aqui. Aqui é o nosso autômato, né? E os softwares, os principais softwares que apareceram. E as tecnologias que desenvolveram o software, Minimax, reforçamento, aprendizagem por reforçamento, a tecnologia das nuvens, o Alphabeta, o PowerBook, que enriquece o computador, Monte Carlo, um monte de coisa que tem. E o software, o Zappa, Yarkes, Chess Machine, Komodo, Shredder. Aqui, a geração depois do AlphaZero. Essa daqui é a parte mais atual de tudo. Essa daqui é a parte mais atual. Porque depois do AlphaZero, é outra forma da máquina trabalhar. Agora ela aprende sozinha e ela consegue uma força espetacular em pouco tempo, né? O Lila, o Komodo, esses são softwares que já utilizam essa tecnologia. Os engines são porque tem os computadores que são utilizados, eles são feitos também para jogar, fazer torneios mundiais, os rates aqui, 3.000 e pouco. Se você entrar agora nesse site acho que é esse daqui, Chess Engines, eles estão jogando agora partidas. Estão jogando constantemente. Então, aqui existe uma parafernália de tecnologia
que não tem como você dizer assim, o xadrez ele ficou alheio a tudo o que existiu na humanidade. Não, o xadrez ele esteve inserido no principal desenvolvimento. Ele está aqui, ele está desde os primórdios. Então, o ChessBase aqui, esqueci de falar, só citar aqui o ChessBase, ó, o Task, que existe, Chess Assistant, que apareceu, todos os ChessBase. Aqui está faltando atualizar os últimos, eu acho. E aqui os livros. 1497, Repetições de Amores. Esses são alguns livros clássicos. O do Questo Libro, de Imparare Giocare Scacchi, do Damiano, de 1512. Esse livro não é só um tratado histórico bom. Esse daqui tem problemas. Esse daqui já é um livro que tem conceitos estratégicos, os primeiros conceitos estratégicos. Esse daqui tem conceitos de aberturas, alguma coisa. Esse daqui já é um livro mais encorpado, que que vai formando o repertório de aberturas. Esse daqui é do Stennis, é um clássico, quando o xadrez estratégico começou a realmente evoluir. Esse daqui é 300 partidas do Tarrasch, que era seguidor do Stennis. A história do xadrez, que também é importante para conhecer, desde como o xadrez surgiu. Esse está em inglês, mas tem um livro do Lasker que fala da história do xadrez também, que é baseado na história do xadrez do Murray. Aqui. As ideias do Hatch, que é importante também. São livros aqui que são base, né, para a enciclopédia que surgiu em 66, Pense como um Grande Maestro. Volta lá, você pulou um clássico aí que não pode pular. Meu Sistema, de Aaron Nisovich. O meu sistema. Ele é o Teste do Tempo. O Teste do Tempo é do Kasparov, né? Eu sei, mas eu estou fazendo estou parafraseando aqui, né? É que é assim, ó, o Stennis, ele trouxe conceitos do xadrez para facilitar o estudo. Então, antes do Stennis, o xadrez era somente para pessoas dotadas de uma qualidade superior, que jogavam xadrez, e tinha uma habilidade que já nasceu com ele. Era o inatismo. Então, antes do Stennis, era aí. Quando ele surgiu, ele escreveu um livro, mas passou batido também. Ignoraram o livro dele, ignoraram os conceitos dele. Embora ele conseguia vitórias que o pessoal não conseguia explicar muito bem, porque jogadores muito mais talentosos, taticamente, perdiam partidas com ele, não sabiam justificar, passou desapercebido o livro dele. Ele só foi ressuscitado com o seu algoz, que era o Lasker. Quando o Lasker pegou e falou assim, opa, o Stennis tinha razão. Então ele mostrou porque que o Stennis tinha fundamentação as coisas que ele falava, que ele escreveu. Então, a partir do livro de Stennis, ele abriu uma frente enorme, né? Ele foi como se fosse um método científico. Ele usou um método para estudar xadrez, que ele diminuiu o caminho entre os jogadores do Olimpo e os normais. Porque um jogador que não fosse extremamente forte, se conhecesse os conceitos de Stennis, conseguiriam resultados melhores. Então, ele fez o pessoal da base evoluir, né? Conseguia chegar mais próximo dos fortes, né? Então, ele democratizou o xadrez nesse sentido. Ele trouxe. O Tarrasch, ele seguiu essa linha. Inclusive, tem umas linhas assim, de Gambito da Dama bem baseado nesses princípios. E daí vem a turminha aqui, né? O Nisovich já trouxe outros conceitos, né? Ele incorporou uns outros conceitos, que é da superproteção, das manobras. Umas manobras, por exemplo, ele chegava, a gente joga xadrez assim, tem um ponto fraco, a gente concentra o ataque naquele ponto fraco. Traz todas as peças concentradas naquele ataque, naquele ponto fraco. Aí o jogador vem e defende todo aquele ponto fraco.
Daí, depois que você fez todo o teu ataque, você vai, desarticula as peças, reorganiza, faz manobras, ameaçando outras coisas e volta para o ponto fraco. Aí o jogador que saiu correndo para defender um outro ponto, ele volta rapidinho, porque eu saí e voltei, e tenta reorganizar as forças. E nessa reorganização das forças, alguma coisa não sai muito bem, sai muito certa, como deveria estar. E aí é que vem os golpes, os truquezinhos, a demolição do Mas jogo. o Mizovic também ele revisitou muito o xadrez indiano antigo. Então, aquelas linhas indianas de controle do centro à distância, ele revisitou isso muito e trouxe o hipermodernismo nelas, né? Sim, Tanto que ele sim, bateu sim. muito de frente com o Tarrashi. A grande história dele está no próprio livro, ele narra isso, que a grande ideia do Tarrashi, que era condomínio de peões no centro, ele estava tentando bater contra isso, né? Que havia Sim. outras formas também de dominar o centro, não tinha que ser com ocupação de peão. Mas ele fez isso revisitando linhas antigas, Certo, certo. principalmente o xadrez indiano. Por Então, isso para mim, eu acho que que é um livro muito legal, assim, também de pesquisa, entendeu? E para a gente entender também um pouco a evolução do jogo. por isso que Hatch também é importante. Hatch também aqui é importante. Ele entra dentro dessa Ricardo Rett hierarquia. também fez um trabalho muito bom, né? É, Principalmente nos livros finais também, né? sim. Então, ó, aqui tem o Crojos, até de psicologia. Eu coloquei esse daqui do Elo também, que é importante. Mas esse é a história do xadrez. Então, é interessante que você conheça pelo menos um pouco da história do xadrez para tentar entender como houve essa evolução. Porque é como que o aluno muitas vezes vai aprender. Ele vai aprender de uma forma, como eu falei, empirista, vai jogar várias partidas, experimentar e perder, daí você começa a introduzir uma teoria, os conceitos, aí ele já começa a melhorar um pouco tecnicamente, ele vai se aprofundando, vai conhecendo um pouco de finais e vai avançando até que chega um determinado ponto. Opa, tem o chat aqui, deixa eu só ver. Sim, claro. Deixa o passo a passo aqui, só para não... então, daí você vai conhecendo toda a história aqui, que é importante, para poder explicar, né? Para que ela não se perca e não fique o xadrez pelo xadrez. Porque senão você fica... Você coloca as crianças para jogar e as crianças ficam jogando e elas não aprendem muito, né? E você precisa fazer essas relações, tá situando no espaço-tempo para poder enriquecer o conteúdo e fazer com que o aluno tenha resultados melhores, né? Tanto competitivo como na parte intelectual. O processo de raciocínio de uma posição, né? Como que o jogador vai calcular uma posição, que eu coloquei ali também, né? Como que vocês acham que o xadrista pensa? Uma das questões é essa do Chunk. Ele tem os modelos de conhecimento. Se você tem, por exemplo, a parte tática de combinação, como que eu falei lá, como que é o Bloch, Maxim Bloch, ele, no The Art of Combination, ele traz 1886 problemas de xadrez de combinações, divididos em 16 temas. Quer dizer, tem 16 variações de combinações que dá para trabalhar. 16 tipos, variações, né? Então, esses temas são super importantes. Quanto mais ele conhece, quando aparecer numa determinada posição, ele vai saber resolver. Conceitos estratégicos. O que são os conceitos mesmo? É como você vai desenvolver as partidas, de que forma que você vai manobrar, como que você vai lutar por determinados tipos de centro, como que você vai agrupar as peças, arrumar de tal forma que você consiga obter algum tipo de vantagem. Tudo isso é importante. Então, há sempre uma quantidade enorme. E tudo isso você encontra na internet, muita coisa, né? Esse daqui também, porque eu vou deixar disponível para vocês também, se vocês quiserem. Tirado, você citou o Bloch. Eu não gosto muito de trabalhar o Bloch porque os exercícios dele, ele mistura muitos níveis. Né? Na mesma página de exercício ali, ele tem um exercício para o iniciante e tem para um grande mestre fazer. Então, eu não gosto muito do livro dele. Você conhece o Chess School? É um livro da escola russa que foi feito em 5 volumes, porque o volume 1 é dividido em um A e um B. Uhum. E tem 7 idiomas. É a mesma coisa do Bloch, assim, só que o volume 1 é só para iniciantes, um A só para iniciantes mesmo, um B um pouquinho mais elevado, e assim vai. E o último volume dele é só finais.
Então, os exercícios estão sempre divididos lá por temas também, e não sei se você conhece a coleção. Não sei se... Porque tem uma coleção também que é feita pelo Bloch, inclusive, né? Tem que ver se não é dele também, que se não tem a mão dele ali Não, essa é no... da Escola Russa, esse livro. Eu vou pegar a editora aqui, só um Não, porque o segundinho. dele, ele também, ele tem o trabalho. Inclusive o Bloch, eu usei ele com Fear. Foi um dos livros que eu trabalhei com Fear, o Alexander Fear. A Mas eu minha crítica trabalhei... com ele é misturar os exercícios, né? Dos níveis, né? de exercício. Se eu estou trabalhando com uma criança mais nova, eu pego um exercício que a criança não vai conseguir resolver, eu, de vez de estar trabalhando com ela agilidade mental, estou trabalhando no bloqueio. Então, por isso que eu critico. Não é que eu critico, né? Eu tenho uma resistência a trabalhar com ele. Entendo, claro. Mas cada Ô, um vai se Cleiton. adaptando ao seu jeito, né? Ô, Cleiton, quer Deixa dizer eu- que as partidas do FIA são aquela bagaceira toda, culpa é sua, né? Se for... Não, na verdade, o FIR aconteceu o seguinte. Que ele começou com 5, 6 anos, 5 para 6 anos de trabalhar comigo. Então, com essa faixa de idade, a melhor coisa que se tem para trabalhar é o conceito tático. É a melhor coisa que se tem para trabalhar. Porque ele ainda não tem aquela abstração para desenvolver conceitos estratégicos. Então, foi trabalhado exaustivamente a questão de tática. Mas eu fazia o seguinte, eu não trabalhava simplesmente a tática. Eu pegava a tática, se você olhar aquele livro do Bloch, ele tem brancas jogam e ganham. Daí faz um sacrifício e ganha. Mas pode entrar no final. Então, um finalzinho de peão ali, que eu ensinava para ele. Que eu já trabalhava, avançava, além da explicação do Bloch, que era a tática pela tática, eu trabalhava a questão dos finaizinhos básicos com ele. Finaizinhos de peão, finaizinhos de torre, finaizinhos com as peças ali, e após concluído o sacrifício, eu perguntava para ele, tá, agora qual é o plano para ganhar o jogo? Porque as crianças, você vai trabalhar com elas, você pergunta sobre plano, elas falam em lances. Elas chegam e vão falar assim, eu vou mexer aqui, vou mexer aqui. Opa, não é isso. Qual que é o plano? É eliminar o peão, tentar deslocar o rei adversário para tentar promover. É a filosofia da coisa. São as palavras que vão fundamentar a jogada. É isso que eu trabalhava com ele. Aí ele tinha que desenvolver essas ideias. Então, aí ainda. Aí foi avançando depois. O E livro quando é chegou... esse aqui, ó. Quem gosta de livro, esse esse aqui é o volume 1, é para criança ainda. Eu não falo russo, né? Mas o inglês ele tem o russo e tem o inglês aqui, ó. Tá escrito ali, ó. É em russo ali. Mas a editora dele é Russian Chess House. Esse livro eu acho ele muito melhor do que o Bloch. Porque, na verdade, tipo assim, né? Por causa dos níveis dos exercícios. Aos exercícios. Sim. Então, você trabalha com o mesmo nível, um bloco de exercício. Você trabalha um tema e o mesmo bloco de exercício. E o interessante dele também é que você não tem aqui, não é só exercícios de combinação e tática. Você também, num determinado momento, ele para a combinação, ou para a tática, e entra também um exercício final. Então, ele começa bem dos finais basicões e vai evoluindo nos finais depois. Geraldo, quantos exercícios mais ou menos tem esse livro aí? Vocês conseguem ver Bom, ali? só o volume 1, você tem aqui 1.200, só o volume 1, 1.298. O volume de finais, que está aqui só de finais, que esse volume 4 aqui é só finais. Neles são, só para vocês terem uma quantidade, aqui não são tantos assim, não, são 586 exercícios no de finais. Só no volume de finais, para você ter uma ideia. Mas os finais ele também já trabalhou também nos outros volumes anteriores, que ele vai, te falei, né? Sim. Chega um determinado nível que ele para o conteúdo, porque, na verdade, ele fala o seguinte, que você deve fazer pelo menos os 12 exercícios por dia nesse livro. Tem até um método no livro, né? Tem até um método. Eu falo pelo seguinte, Você vai fazer de 6 a 12. eu falo pelo seguinte, porque não é por falta de material, existe muito material para trabalhar o xadrez. O que falta é a metodologia, o que falta é as prioridades, o que é importante trabalhar, o que você precisa trabalhar para aquela turma.
você tem bastante conteúdo. Então, às vezes, quando você trabalha uma turma, uma aula por semana, você não tem essa possibilidade de desenvolver tanto. Mas você pode mostrar o caminho para as crianças. Além de você dar o start com alguns exercícios dentro da possibilidade da aula, que não vai conseguir abarcar todas essas informações, mas você pode mostrar os meios para ele estudar. Não, mas né? é o que eu falo com os meus alunos. Eu começo a perceber que a criança realmente ela entrou no mundo do xadrez quando ela começa a me perguntar sobre literatura. Qual o livro que eu acho que ela deveria comprar, pedir o pai dela para comprar para ela estudar. Isso é muito interessante, né? Porque antes Sim, não, antes claro. ele está lá no mundo do xadrez que a gente chama de fase do caos, jogo egocêntrico. Aí quando ele começa a sair do jogo egocêntrico, né, daquela construção de um plano próprio, não vendo o adversário, não pensando no adversário do lado, aí você começa a entender que ele quer sair daquele mundo egocêntrico e entrar no jogo elaborado. Aí, nesse momento, ele começa a te pedir literatura. Isso a gente, na verdade, esses livros que eu estou te mostrando aqui, eu não trabalho esses livros aqui com os meus alunos numa turma de 25 alunos. Lá eu prefiro trabalhar, lá eu prefiro visitar, por exemplo, o Bob Fischer ensina xadrez, o método dele eu acho muito legal, você deve conhecer também. Sim, né? claro. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando exercícios de finais, eu gosto muito de trabalhar também com os problemas do Laszlo Polgar, aqueles exercícios de mate 1, mate 2, que aquilo ali é muito importante dentro da iniciação. Mas iniciação é outra coisa, é outro assunto, né? Isso aqui é treinamento mesmo, porque na escola você não vai chegar ao treinamento. Mas eu gosto de deixar os meus alunos chegarem no nível mais elevado, por isso que eu conheço os Claro. livros. Eu também já trabalhei com alunos de nível mais elevado e tem também os alunos que vão para o treinamento. Por exemplo, eu tenho uma turma de uma escola que foi contratada exatamente para fazer treinamento dela, que é uma escola militar aqui, que os meninos do ensino médio vão disputar uma Olimpíada Militar agora no segundo semestre, e ela precisava fazer o treinamento dos meninos, e a professora de educação física da escola, que sabe ensinar xadrez, ela não tem esse conhecimento competitivo. Aí você quer desenvolver outras habilidades dos meninos, não é só o conteúdo ali em si. Você quer desenvolver uma visão imediata, quer que trabalhe com o tempo. Né? Por exemplo, eles vão participar de uma competição lá de 15 minutos, que vão ser as partidas. Aí tem meninos lá que estão acostumados a jogar xadrez sem relógio, aí ele fica pensando um lance em 5 minutos. Quantos lances que ele vai fazer em 15 minutos? Então eu tenho que estar mudando isso também, né, na criança. Então, o xadrez de competição já é outra coisa, né? Mas eu gosto muito de Sim. trabalhar com criança no desenvolvimento. E meu referencial é isso, é quando a criança começa a te perguntar sobre livros. Aí eu Mas, acho, ó, essa criança ela está entrando na cultura xadrística. Agora eu posso indicar coisas que ela vai dar conta de comprar realmente e desenvolver. Mas tá certíssimo. O problema com relação a comprar é justamente a falta de material, que nem ciência moderna, que muitos livros já pararam de produzir, né? Porque eles fazem uma tiragem X e daí acaba. Até meu primeiro livro lá acabou já. Eu já não tenho mais, tem que fazer Meu uma nova primeiro livro de edição. xadrez. Já está esgotado. Então tem que Essa fazer uma semana nova mesmo eu dei uma edição. cópia do seu livro para uma menina da minha turma. Eu tenho ele original, aí a criança estava pedindo, falou, esse livro aqui vai ser legal para você. Ela tem 9 anos, jogando xadrez direitinho, uma pérola assim, rara, sabe? Mas é aluna de iniciação, tem uns 3 meses só de xadrez. Ela me perguntou, o que eu posso estudar, professor? Aí eu fui lá na minha estante, vi tanta cópia de livro lá que eu tiro também, sabe? Aí eu lembrei do Augusto, vou dar isso aqui para você. Então, só para a gente finalizar, eu não sei se é porque eu marquei 2 horas ali, como a gente começou um pouquinho antes, daí eu não sei se de repente não cai o tempo. Se for cair, vocês já ficam sabendo. Só para as pessoas que chegaram depois, não esquecer que tem ali no Google, que eu coloquei das aulas, sobre as atividades. São 5 artigos que você deve colocar a referência e o objetivo de cada um deles, só. O objetivo é qual que é a função daquele artigo que ele escreveu, tá? E com relação àquele plugin do Word, que dá para você organizar a questão da referência bibliográfica, eu vou ver se eu consigo colocar antes, porque daí você já coloca na referência de vocês. Porque a ideia... Opa! Eu postei um link aí no grupo lá do WhatsApp que tem um vídeo de um cara da UFTM explicando onde é que baixa já os arquivos para baixar e como é que ele faz. Ele tem um passo a passo lá. Isso, ótimo, ótimo. Quem puder dar uma olhada lá, dá uma olhada ali no chat que pega o link antes que caia a conexão,
Daí já fica salvo. Ótimo, esse é uma mão na roda. E daí, esses artigos, procure artigos que sejam importantes para vocês. Por exemplo, você quer fazer um trabalho final, você vai fazer um trabalho final nesse curso. Aí você vai trazer um trabalho final de qualquer coisa que vocês vão desenvolver, procure sobre aquele tema. Procure. Se vocês sentirem dificuldade, eu posso dar uma orientação com relação a alguns, né, que eu conheço, que eu já fiz várias pesquisas, né, garimpei vários artigos, então eu conheço, fiz em educação em geral, né, todas as áreas, até joguinho, tem uns outros jogos lá, e ele cita o xadrez, eu coloquei, eu juntei, daí eu olhei, nossa, quantos artigos tem de xadrez? Mas no final era um programa de medicina que tinha o nome Chess, e tinha um monte de trabalho com um programa Chess ali, e tinha só o nome, não tinha nada a ver com xadrez. Então eu tive que tirar tudo depois, que deu um alívio também na hora das leituras, facilitou bastante. Então, se vocês sentirem alguma dificuldade, pode pedir que a gente vai tentar orientar. Eu acho que todo mundo respondeu aquelas questões, né, que eu coloquei, né? Daí eu vou dar mais uma lida ali, vou dar mais uma examinada e vou ver o que a gente pode contribuir nesse sentido. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pode anotar aí e depois se me passa que eu vou tentando responder da melhor forma possível. Tá certo? Compreendido? Tem dúvidas que alguém pode... Tem alguma pergunta que alguém queira fazer? Alguém que está meio distraído aí? Eu não sou o Cleiton, tá? Eu sou o Augusto. Eu só tô com o nome do Cleiton aqui. Tô de camuflado. Tem alguma pergunta? Alguma coisa que eu possa resolver? Enquanto eu não caio a conexão? Não? Então tá certo. Daí fica o restante para a próxima aula. A gente vai trabalhar algumas coisas também com relação ao Lichess. Eu vou mostrar para vocês alguns sites de xadrez na próxima aula que são interessantes para vocês desenvolverem em aula, que vocês podem utilizar o conteúdo para você desenvolver em aula, seja para fazer diagrama, seja para você examinar posições, seja para você selecionar problemas, para você juntar os aspectos históricos. Certo? Certo? Então tá. Boa noite, pessoal. Foi um prazer Fechou? estar com vocês. Tá certo. Um abração para vocês aí. Tchau. Alô.